Estamos no ar, esta é mais uma edição do Motorsport Business, a sua parte aqui de negócios, marketing do motorsport.com e também do automobilismo como um todo. Você está vendo aqui ao meu lado com uma grande honra. É legal a gente entrevistar amigos e eu posso falar que eu estou entrevistando um grande amigo hoje, André Dweck, diretamente da Flórida. Ele que é dono ali, ele é meio humilde, ele está ali, está dominando totalmente a Flórida. Pelo menos a parte de Boca Raton ali, já metade ali é dele. Se não der certo ali, ele conquistar a outra metade, ele vai ser prefeito da cidade de Miami. Não, estou brincando, mas muito obrigado por dedicar o seu curto tempo quando você está aqui no Brasil, Dweck. E eu quero explorar um pouco de vosso conhecimento, porque você tem é um cara que começou do nada, esteve muito envolvido, ainda está muito envolvido com o automobilismo, traz o automobilismo como uma referência até do seu dia a dia, do seu trabalho, inclusive com lições aqui no Potência Empreendedora, livro que já está nas melhores casas do ramo, tanto fisicamente quanto eletronicamente. Mas eu, já virando tradição aqui no business, o Leque, primeiro eu quero agradecer, e já quero pedir para você já traçar uma linha ali, né, para a galera que está acostumado a vê-lo aqui no motorsport.com só falando ali sobre pista, né, mas como surgiu o André Dweck no automobilismo e essa trajetória profissional até agora, que culmina também com o lançamento do livro. Muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui para falar, em vez de falar de Fórmula Indy, de automobilismo, falar um pouco de negócios, né? E também com toda a comunidade do automobilismo, enfim, empresários, executivos e a molecada que está fazendo carreira. Acho que é muito legal a iniciativa de vocês, né? Eu tenho assistido todos os programas, conteúdos bem bacanas e legal que a maioria dos amigos vindo aqui também, então é muito legal, um ambiente muito tranquilo. E o automobilismo sempre foi um sonho, né? Mas eu tive uma infância muito simples, de família mesmo, né? Então era uma coisa praticamente impossível, né? Falar assim, é o esporte mais elitizado do mundo por uma família que veio de uma origem muito humilde, né? Eu morei no internato de crianças carentes quando eu tinha 8 anos de idade. Comecei a trabalhar com 13 anos por necessidade, né? Empresa da família pequena, empresa de moda, né? Máquina de costura na casa da minha avó. Então teve uma história de muita garra, né? Vamos falar assim, muito envolvimento de todos, né? Por uma questão de necessidade. Mas eu sempre curti automobilismo e eu me lembro que mais ou menos nos anos 80, meus tios tinham só uma marca ainda, a Triton, e eles patrocinaram o Sigliano, que era o Sidão, né? Na moto velocidade brasileira. E aí eu olhava lá, né, que a Triton era uma marca jovem e tal, tinha a ver com esporte, e eu olhava aquilo e falei, nossa, que legal, mas logicamente tinha a menor condição, né? E aí em 90, eu comecei a trabalhar em 87, em 91 entrei na faculdade, já trabalhava há 5 anos, aí comecei a juntar meu dinheirinho e consegui comprar um kart velho, eu nunca me esqueço, paguei $200 com um grande Sabiá. Sabiá é um amigo, antes dele ter equipe de kart, né, uma das melhores equipes de kart, né? Era um amigo que a gente morava perto, eu morava na periferia de São Paulo, na Vila Califórnia, e ele em São Caetano. Então a gente sempre saía junto e ele começou, falei, vamos montar um kartzinho aqui, Sabiá. Ele era piloto já, né? Já era campeão brasileiro, tá? O irmão dele também, o Cláudio Dantas. E aí eu ia pra pista para empurrar kart. Eu empurrava kart, ganhava uma caixinha e adorava isso. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui num kartódromo foi em 90, eu acho que 90 ou 91, Interlagos. E daí eu fiquei lá na curva da balança e todos os pilotos que rodavam eu ia lá e empurrava. Ia lá e empurrava. E os caras achavam que eu era mecânico. E eu tava lá porque eu queria estar no meio, assim. Era quase que falar assim, me dá credencial aí. E o primeiro cara que rodou na curva 1, na curva da balança, foi o Mário Haberfeld. E Uau! eu fui lá, não só empurrei ele, como depois eu ajudei ele a colocar o kart na curva da balança. E você vê que 35 anos depois, eu fui morar em Miami e o primeiro cara que me ligou foi o Mário Haberfeld. Então você vê Caramba! como que esse mundo do automobilismo dá muita volta, né? Eu de empurrar o carro dele, né? O kart dele na época, eu peguei uma geração do kart muito legal, né? Que era o ano que eu comecei mesmo, 92, o Cacá Bueno foi campeão, Luciano Burti, o Verorti, o Mário Haberfeld, tudo de categoria novatos.
Então foi uma geração muito forte. Logicamente eu não tinha condição de equipamento, né? Mas sempre foi muito na raça. Então o automobilismo acho que é um pouco disso, né? Robert Feld está envolvido com aquele projeto também no Onça Pantanal. Safari, Onça Pantanal. Safari, Ele voltou dos Estados Unidos, está morando lá no Pantanal, está com um hotel lá, com um programa de experiência também. E Eu um vi amigo uma que ficou com a reportagem vida inteira. daquelas revistas de bordo, né, de uma companhia aérea, mas não vem ao caso. Inclusive a gente vai atrás dele, porque a gente já é um projeto bem bacana. Em breve, vamos ver se a gente consegue falar com o Mário Haberfeld. E aí, depois de empurrador de karts, como é que você foi parar dentro do kart? Então, aí a grande questão, né? Um esporte caro e eu comecei a correr em Cubatão. Era Cubatão? uma pista, para você ter uma ideia, que a volta era 19 segundos. Era super curta. Mas era a inscrição mais barata, você podia correr com pneu velho, não tinha obrigação de comprar pneu novo. Eu lembro que eu tinha, nessa época, eu já tinha 19 anos, foi em 92, tinha 19. E aí eu tinha um Fiat Uno, e eu vendi e comprei uma Saveiro só para levar o kart na caçamba. Então eu levava um galão de gasolina, pneu usado mesmo, uma caixinha de ferramenta, encontrava com o Sabiá lá, o Sabiá com o kart dele, e a gente treinava de sábado. E eu lembro que até um grande amigo, que eu tenho uma gratidão enorme, né, o Adilson, da São Caetano Automóveis, não é merchan não, Adilson Silva, o filho dele até corre hoje, acho que corre na Copa HB20, se eu não me engano. Ele foi o primeiro cara que deixou eu andar no kart, antes de eu ter o meu. Cheguei lá e dei umas voltas no kart dele e, putz, fiquei fascinado. Motor V4, que era da Rio Mar, chassi mini. Então, para quem é das antigas, com o cheiro do óleo M50. Então, era bem, bem raiz. E ali começou a minha paixão, né? Então, só ia treinar, assim, quando sobrava um dinheirinho, que era realmente bem contado, assim, um esporte caro, né? Então, era basicamente o pneu, sei lá, eu fiquei andando uns 6 meses com o mesmo jogo de pneu. Só para estar lá no ambiente. E fazia bate-volta também, porque não tinha dinheiro para pagar hotel. Mas foi assim que começou. Sim, lá em Cubatão. Cubatão. Perdão pela minha surpresa quando você falou Cubatão, porque realmente não imaginaria que a cena do kart de Cubatão proporcionava Muitos algo... pilotos começaram lá. O Dirani começou lá. O Denis e o Denis nem corria. O Denis, o Danilo Dirani, o Fernando Pantani, que também chegou até a ganhar corrida na Europa de Fórmula Renault. O Fórmula Opel, se eu não me engano, nessa época. O próprio Sabiá, e tinham outros pilotos, o Thiago Medeiros. E a gente corria, depois de Cubatão, aí tivemos um upgrade, fomos para Guaratinguetá, que era no interior de São Paulo, que daí era um campeonatinho mais legal, entendeu? E era uma turma muito legal. Lógico que eu era mais velho, né, do que eles, mas teve uma geração muito bacana, que eram os caras que tinham o sonho de correr Interlagos, mas não tinha condição. Então, foi ali que tudo começou e foi muito bacana, porque depois você começava com ajuda de amigos mesmo, né? Pô, um pagava o jogo de pneu, você botava lá o adesivo no kart, o outro pagava a inscrição. E eu sempre fui um cara muito curioso, né? E sempre muito preocupado em dar retorno para os patrocinadores. Então eu fazia os patrocinadores fazerem negócio entre eles, apresentavam para o outro, fazia na máquina de escrever o relatório, mandava por fax para todos. Olha, o treino tal foi assim, 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 tal. E aí conversava lá, nossa, com os jornalistas na época, né? Tinham poucos. Acho que... Deixa eu lembrar o nome de alguns, daqui a pouco eu lembro. Que eram dessa época, dos anos 80, mais ou menos, anos 90, né? Que eles iam pegar lá aí os talentos, assim, porque saíram muitos pilotos bons dessa época, né? E ao teu lado comunicador também, porque além de tudo, como piloto, empresário, você também foi narrador e comentarista da Indy. E aí, desse momento de você começando a ter essa experiência com kart, ainda trabalhava com... Sim, sempre trabalhei. Na Triton e na fábrica da companhia dos seus pais. Meus tios. Seus tios. Isso. E quando que realmente a coisa do automobilismo começou a ficar séria para você, até você chegar ali às portas da Stock Car? Bom, primeiro eu fiz 4 anos de kart, né? Uma coisa até o grande Maurão falava, né? Falava assim, piloto bom de kart vai ficar bom do 3º ao 5º ano. Então, e eu achava que era um absurdo na época, né? Mas o mestre Maurão sabe tudo, né? E aí no meu 4º ano de kart, comecei a andar bem, ganhei corrida. E era um ano que a ZF, da família Jafone, estava concorrendo muito forte com a Mini, né? Do seu Mário. E aí eles, não é que escolheram, né? Mas tinha alguns pilotos por categoria que ganhavam prêmio. Então, tinha lá o Russo,
tinha o Flávio Venâncio, tinha eu, e cada um numa categoria. E eu lembro que ganhava $1.000 por vitória. Caramba. $500 por pole position, mais ou menos, e 5 mil pelo título, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que nesse ano 95 eu ganhei várias corridas e fiz pole, e aí o dinheiro disso foi que eu estreiei na Fórmula Fiat Uno em 96. E aí eu já tinha uma parte da verba, eu comprei um carro do Djalma Fogaça, parcelado em 3 cheques. Eu fui lá ele tinha um cartódromo lá, um kart indoor, ele e o Fábio Sotomayor no Sorocaba, eu fui lá, conheci lá o Caipira Voador, e quem me apresentou o Djalma Fogaça foi um dos meus patrocinadores, que era a TNT, que era do pai do Tony, né? O pai do Tony tinha falecido, a TNT Quick Zero, transportadora, grande Tomé, que era o diretor, e ele falou assim, você tem que conhecer um cara aqui que a gente patrocina aqui de Stock Car, que era o Fogaça que ele conhecia de Stock Car na época, em 96, né? Sim. E ele acho que ele tem um Uno lá para vender, porque todos os pilotos profissionais corriam de Fórmula 1, né? O Ingo, Chico Serra, o Xande, Adalberto Jardim, Fogaça, Carlão, enfim, a Fórmula 1 era uma categoria muito bacana, e eles corriam na Stock e na Uno. E aí eu fui lá conhecer o Fogaça, tinha lá um carro, e ele me vendeu, nunca me esqueço, foi, se eu não me engano, eu paguei R$10.000. E foi, na verdade foram 4 cheques, um cheque à vista e mais 3 de 2.500. E eu até falei isso para ele, ele lembrou disso, vai fazer 28 anos, né? Eu lembro que fui testar o carro, o carburador não funcionou. Aí liguei para ele e falei assim, manda comprar um carburador novo e desconta do próximo cheque. Imagina, o cara me deu garantia num carro de corrida, que não existe, né? E me parcelou em 3 vezes. Então também é outro cara que eu tenho muita gratidão. E aí comecei a correr na Fórmula 1 e aí pedi porque era pneu de rua, né? Então tinha uma loja de pneu lá perto da fábrica, na Moca, pedi o jogo de pneus 27. Aí tinha o pai do Brinquinho, do Flávio Venâncio, tinha uma rede de posto de gasolina chamada Galaxy. Aí ele me dava o combustível. Aí o outro tinha um amigo que tinha uma agência de viagem, me dava a passagem aérea e o hotel. E aí eu fui montando, e no meu primeiro ano, por incrível que pareça, eu consegui 18 patrocinadores. 18 patrocinadores. Eu fazia eles fazerem negócio entre eles. Então, todo mundo eu fazia comprar a passagem aérea com essa agência, abastecer nos postos de gasolina do Hermínio, né, que infelizmente não está mais entre nós, comprar pneu na Pneus 27, apresentei a Quick Zero para os outros patrocinadores, aí tinha a Santista, que até fornecia o jeans na Fórum para a gente, né, já patrocinava outras categorias, o Banco Safra, que patrocinava o Rossetti, tanto que o Pingo, né, que até encontrou ele até hoje, né, falou assim, Pingo, o Safra patrocinava só 2 pilotos na vida, um de Fórmula 1 e eu. Ele dava risada, porque ele já estava na época de Fórmula 3000, né? Estava na Europa. E aí eu fazia eles abrirem conta com o Banco Safra, e aí fazia ali o ecossistema de negócios, numa maneira bem informal, né? Sem nada muito profissional, não tinha empresário, não tinha nada. E aí a roda girava. Mas é um baita case. Se você observar, além da questão da exposição no piloto, né? E aí... você não ganhava, não era um cara que aparecia em todos os lugares por vencer, mas ao mesmo tempo deixava todo mundo ali satisfeito em estar investindo na sua carreira. Sim, sim. E desde o começo eu sempre pensei muito no retorno, né? Eu comecei a correr, pra você ter uma ideia, eu já tinha assessor de imprensa, que era o Otazu e o Rodolfo Siqueira. Rodolfo Siqueira? Eles tinham uma agência de PR, né? De relações públicas, de imprensa. Então, imagina, não era um cara que era campeão, era um piloto mediano, mas aparecia na capa do jornal. Os outros pilotos falavam, caramba, quem que é esse cara aí, cara? Nem acelera direito, consegue esse monte de patrocinador e aparece na capa da revista, do jornal, porque eu sempre fui muito preocupado, né? Você fala, esse cara é muito marqueteiro. Na verdade, não era marqueteiro, era preocupado em dar um retorno para o patrocinador, seja fazendo eles se conhecerem, fazerem negócios, né? Ou dando um retorno de mídia. E a Fórmula Fiat dá muito retorno, né? Até foi nessa época que eu conheci o Largo, Luiz Carlos Largo, em 96, que transmitia a Fórmula 1 na Bandeirantes, TV Bandeirantes ao vivo. Então, imagina, Sim. Era bem legal, né? E aí depois, 13 anos depois, eu fui estrear como comentarista na ESPN. Fez 14 anos isso. Foi no final de 2009 e eu fui lá agradecer o Largo. Passei ontem na ESPN para agradecer ele, que foi uma data, eu estava em São Paulo, né? Sim. Falei, aproveitei, então também você vê como que a roda gira. Né? Impressionante. E aí, depois desse período como piloto da Fórmula 1, deixando todo mundo feliz ali, você chegou a fazer hoje Stock Series, mas a antiga Light, né? Sim, na verdade não era nem Light ainda, porque era A e B. Era a categoria A e B, que era muito legal, né? Sim. Então eu corri
Eu corri as últimas etapas de novo. Eu corri de Uno, 2 anos e 1 ano de Palio. E aí o Sérgio Ruas, né? Infelizmente não está mais entre nós, meu irmão, eu falava que era meu amigo gêmeo, porque a gente nasceu no mesmo dia, 9 de março. E a gente foi companheiro de equipe a vida inteira no carro. E aí a gente foi estrear na equipe do Camilinho. O Bel Camilo, que é o pai do Thiago Camilo, corria lá, ali no Canindé, e aí a gente alugou um carro junto. Então era Dueck e Ruas. Então a gente corria, metade do patrocínio de cada um, corria uma bateria cada um. Só que não era light, corria junto no grid. Teve uma etapa no Rio de Janeiro que eu larguei em sexto na geral e era primeiro da categoria B. Então era junto, eu olhei de um lado assim, Paulão, do outro Ingo, o Xande, o Jardim, enfim, tinha outros pilotos, né? Tanto que até hoje, por exemplo, o Kaká Bueno, que venceu corridas sendo da B, ele contesta porque ele não tinha 98. Vitórias. Isso. Ele não tinha uma vitória contada para ele. Que era na geral. Que ele ganhou no Rio. Paulão, imagina, tinha todas as... Então, foi um ano que eu aprendi muito, 99. Aí 2000 já era Stock Light. Aí eu corri com o Zangirolami também, de companheiro de equipe. Corri na equipe do Carlos Alves. Então foi uma época muito boa e a Stock não era barato. Eu lembro que o orçamento era $250 mil. Não é o que é hoje, mas não é que era uma categoria barata. Tinha muito público e a gente fazia muita ação. Não tinha na época camarote, né? Até vi a entrevista do Julianelli aqui, a Vicar, imagina, um trabalho maravilhoso, né? Que eles estão fazendo. Na época a gente fazia o camarote dentro do box. Então ia lá, comprava as credenciais, botava 50 pessoas dentro do box, fazia lá o lanchinho, lanche mesmo, de padaria, refrigerante, e botava a gente lá dentro, o pessoal ficava assistindo na mureta. Então também fazia, entre aspas, o relacionamento com os clientes ali, eles conheciam, faziam negócio. E mais uma vez, quem botava dinheiro naquele carro saía satisfeito. Sempre saía satisfeito. E aí foi quando eu consegui convencer meus tios a patrocinarem, que eu mostrei para eles, né? Falei assim, ó, tô fazendo negócio com um monte de gente, eu acho que é legal pra Triton tá lá. Né? A marca mais jovem do grupo, né? E foi muito bacana porque a gente criou um programa chamado Triton Racing Team, que era basicamente permuta em roupa e a gente tinha 7 pilotos ao redor do mundo. Então, redor do mundo? Do mundo. Então tinha na Indy Lights o Tony, Elinho, Felipe e Zequinha Giafone. Os 4. Aí tinha na Fórmula 3 alemã, Max Wilson. Caramba. Tinha na Fórmula Vauxhall, na Inglaterra, o Burti. Aí tinha no Brasil, na Fórmula... Não era Fórmula Renault, não. Fórmula Chevrolet. Fórmula Chevrolet, o Renato Russo. O Flávio Venâncio no kart, porque vai ter uma forma de eu retribuir, que o pai dele me ajudou no começo de carreira. E eu na Stock. Então foi legal, porque também todo mundo tinha que se vestir com as roupas, mas acabava também gerando negócio. Foi uma coisa até muito legal, até já falei isso num programa que eu fiz com o Max Wilson. A gente não sabe o impacto que isso dá, né? O Max tinha o dinheirinho contado lá, o patrocínio da Petrobras, morava na Alemanha, mas assim, no sacrifício. Né? O Max sempre foi muito guerreiro, né? A família, o seu Wilson, o pai dele, né? Sempre muito com o dinheiro contado. E essa parte que a gente dava para eles era como se fosse, acho que $2 mil em roupa. Imagina, R$10 mil. A mãe do Max fazia bazar em casa e vendia as roupas, que era o que, entre aspas, pagava, vamos falar assim, as contas do Max no dia a dia, de almoço, de jantar, de aluguel. Ajudava bastante. Querendo ou não, você já fazia naquela época o que grandes marcas hoje fazem. Nike, Adidas, tem uma série de outras aqui que hoje são negócios milionários. E aí depois, como que foi essa transição quando a parte empresarial começou a tomar mais conta do seu tempo do que a parte de piloto, até você se dedicar totalmente a essa questão de ser empresário? É uma ótima pergunta. Em 2002, 2003, eu corri na Copa Clio, porque não tinha mais verba para correr de Stock Car ficou profissionalizada, já era bolha e tal, né? A partir de 2000. E aí, o meu tio, que eram 2 sócios da empresa, né? O Isaac Tofil, o Isaac decidiu parar. E aí eu assumi a gestão da empresa, já trabalhava lá, era meu 18º cargo em 18 anos na Triton e na Fórum, então eu tinha 30 anos de idade. As marcas eram a Triton e Fórum. Triton e Fórum na época. E aí eu tive que assumir, aí eu não conseguia, pra você ter uma ideia, na Copa Clio, de 10 etapas do ano, 6 eu não fui no treino de sexta-feira, porque eu tinha que trabalhar, tinha reunião, tinha coisa importante. Imagina, chegava lá no sábado, tinha um treino da classificação. Já andando normal com os profissionais já é difícil. Você imagina. E aí eu comecei a sofrer alguns acidentes, comecei a me machucar um pouco, porque daí você quer compensar a falta de treino, de velocidade e quer andar mais que o carro, né? E aí eu dei uma capotada bem feia em Campo Grande, até tem o vídeo no YouTube,
Se não me engano, foram 6 ou 7 capotadas. Caramba. E foi justamente quando a minha filha Pietra nasceu, pequenininha. A minha mulher me chamou e falou assim, ó, Não dá mais. você não é piloto profissional, para. Pô, mas eu gosto. Para, ó, teu tio acabou de se aposentar, tá te dando uma oportunidade pra você ser diretor da empresa. Não, realmente ela tinha razão, né, a Andrea? E aí eu parei de correr em 2003, mas aí não consegui sair do automobilismo. Em 2004, meu grande amigo, que era companheiro na Copa Clio, que eu acho que é uma coisa muito legal da gente explorar, eu sou amigo de todos os meus ex-companheiros de equipe. Eu não tinha rivalidade, era amizade mesmo. Então, desde o kart, a Fórmula Fiat, na Stock Car, na Copa Clio, fiz algumas corridas também de 1.000 milhas, protótipos, né? Corridas de longa duração, e eu tenho relação com eles até hoje. E aí, em 2004, o Siciliano tinha uma agência de marketing esportivo e me chamou para ser sócio. Então, era Siciliano do Exports, que a gente trabalhou com vários pilotos, inclusive com o Elinho, com o Tony, novamente, né? A amizade aí. Essa relação eu vou explorar lá na frente. Tá. Porque tem mais coisa ainda que... Não é só a amizade, mas... o Dweck já nesse histórico já citou aqui a dupla, talvez a dupla brasileira mais bem sucedida, além, obviamente, do Emerson Fittipaldi na Indy, mas certamente a mais longeva. Né? Mas continua, aí você faz agência de esporte, de marketing esportivo. O Vicente já tinha agência, eu entrei na sociedade, né? E a gente... foram alguns projetos bem legais, né? Não sei se vocês vão se lembrar, os primeiros times de futebol a entrar na Stock Car, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras com o Christian Fittipaldi e o Sonderman, que Deus o tenha, o Sonderman também. E o Corinthians na equipe do Zonta. Então também a gente levou isso na época. Tivemos vários pilotos de Stock Car, aí na GT3 o Ingo Hoffmann e o Paulo Bonifácio, o projeto da Fórmula 1 com Razia, também que foi bem legal. Aí o Guilherme Salas, quando estava indo para os Estados Unidos. Assim, tivemos muitos e muitos pilotos e foi bem bacana. E também algumas equipes que a gente ajudou, né? A parte comercial, a parte de captação de patrocínio e gerenciamento de carreira. Então, continuei disso de 2004 até, acho que 2010, mais ou menos. Que daí foi quando eu estreiei no final de 2009 como comentarista do automobilismo na ESPN e depois no Band Esportes. Então, sempre emendando, saindo de uma coisa, mas sempre o bichinho do automobilismo estava junto. E aí, quando que você você muda a sua vida e vai para os Estados Unidos? Final de 2012, 11 anos agora. Fez 11 anos. Mas qual razão? Assim, quero sair do Brasil, sei lá. Eu acho que tem momentos de vida, né? Eu apesar de ter crescido bastante na carreira aqui, eu era executivo, né? A gente vendeu a companhia da minha família em 2008. Eu era o CEO da companhia, tive uma baita experiência, né? Com 35 anos de idade, de ter saído de office boy, CEO e aprender como vender uma empresa, né? Foi uma escola, um MBA, né? E aí tive que recomeçar. Por quê? Porque... Imagina, ser executivo numa empresa grande, tinha 1.000 funcionários, 100 e poucas lojas, um negócio que cresceu bastante, né? Graças aos meus tios e também todo mundo que contribuiu. E a gente começou de novo outras empresas, mais pequenas, né? Uma empresa com a minha prima, outra empresa com meu tio. E eu tive mais tempo para pensar, porque eu trabalhava 15, 16 horas por dia, já não tinha mais o automobilismo, né? E aí foi exatamente quando eu comecei a me envolver de novo com o automobilismo e começar a olhar para os Estados Unidos, porque o câmbio estava favorável, o dólar a 1,60, 2. Aí comecei eu mesmo a fazer alguns investimentos imobiliários e vi que tinha uma brecha lá de serviço, de oportunidade. Eu ia fazer 40 anos, minhas filhas pequenas ainda. Falei, olha, eu tenho chance de empreender fora. Apesar de o meu inglês nessa época ser muito básico, eu nunca ter tido a experiência de fazer um intercâmbio, de morar no exterior, nada. Então, foi tudo um pouco tardio. Assim como minha entrada no kart, né? Já tinha quase 20 anos de idade quando comecei a correr de kart. Então, e acabei praticamente a minha carreira com 30. Então, foi relativamente curto, né? Mas eu já tinha muita maturidade profissional e pessoal. Então, foi aí que me despertou. Por quer queira, quer não, o automobilismo foi o que me sustentou lá nos primeiros 2 anos, porque os meus clientes, 70%, 80% eram pilotos, equipes, chefes de equipes, patrocinadores. Mas aí já é a Dweck Motorhomes. Não, Dweck Realty. Eles compraram imóveis comigo quando eu mudei lá, me prestigiaram. Até um cara que eu tenho uma gratidão enorme, o Ricardo Maurício, foi um dos caras que me deu assim muita força no começo, além de ter comprado um imóvel comigo, mas me indicou muita gente, assim, um irmão que eu tenho para a vida mesmo, o Cacá Bueno, muita gente da Porsche Cup, da própria Stock Car e de outras categorias, né?
Enfim, então o automobilismo você vê que está sempre ligado. E aí depois os motorhomes, a mesma coisa. O meu primeiro cliente de motorhome foi o Fabrício Petekoff, o pai do Gianluca. Eu comprei um motorhome com o Flávio, com meu sócio. A gente comprou um motorhome parcelado, deu $5.000 cada um. E a empresa do Eco Motorhomes era um Instagram, um Gmail com uma planilha de Excel. E aí a gente começou, eu ia para a pista, né? Eu estava até brincando de kart nessa época, tinha voltado. E aí o Fabrício viu lá e falou, vai ter aqui o Florida Winter Tour semana que vem. Não quer alugar o motorhome? Eu falei, Fabrício, quero. Quanto você quer? Eu falei, $1.000. Fica aí quinta-feira até domingo. Aquele final de semana deu uma chuva. Alagou a pista inteira. E eles foram os únicos que não estavam naquelas barracas nos Estados Unidos, você sabe como que é, né? Não tem muita estrutura. Então eles passaram o fim de semana, todo mundo num perrengue, no meio daquela lamaçal, tudo alagado. E eles no motorhome. E aí eu fui buscar um motorhome no outro fim de semana. E aí um piloto venezuelano falou assim, putz, cara, vai passar um perrengue aqui, ia ter no outro fim de semana, acho que é a Rock Cup, eu não lembro qual que era a campanha, a Rotax. E aí ficou. E aí começou a do Eco Motorhomes. Também com automobilismo, sempre ligado. Antes da gente falar de Indy, eu quero que você me explique uma coisa. O que o automobilismo te ensinou e que você sempre utiliza no seu dia a dia como empresário? Muita coisa, muita coisa. Até exploro bastante isso no livro, né? Porque eu sou um cara que tem um sentimento de gratidão muito forte, né? E logicamente que o automobilismo me ajudou a criar muita casca, né? Porque o automobilismo é um esporte que se apanha muito, né? Seja na pista... Você mais perde do que ganha. E fora da pista. Quando você está arrumando patrocínio 50 nãos para um sim. Quando você está negociando com uma equipe, quando você está tentando equipamento melhor. Enfim, e eu sou um cara que eu sempre fui muito envolvido com as pessoas, né? Sempre fui um cara muito humano nessa parte, né? Com os mecânicos. Então, o que eu aprendi ali, né? Trabalho em equipe, que eu usava depois na Fórmula Triton. Eu aprendi muito com os mecânicos, com o motorista do caminhão, com a tia que fazia comida, com o pessoal da imprensa. Sempre tinha uma relação excelente com o pessoal da imprensa. Até muita gente não entendia no começo, né? Falava assim, pô, você é amigo dos jornalistas? Eu falei, não é que eu sou amigo dos jornalistas, eu trato eles bem. Quando você desce do carro, que você está chateado, tá nervoso, que aconteceu alguma coisa, você não vai descontar no jornalista, como eu via muitos pilotos fazendo isso, né? Ou não dava entrevista, ou virava as costas, ou dava uma resposta muito seca. Eu falei, cara, ele tá fazendo o trabalho dele, você tá fazendo o teu? Respira, vai lá, atende ele. E eu sempre fui um cara muito solícito, né? Com todo mundo, né? Com o cara que abriu o portão no autódromo, entendeu? Com a pessoa lá com os bandeirinhas, entendeu? Com o pessoal da parte técnica, com os comissários. Então, eu sempre me envolvi muito com as pessoas e o automobilismo me ensinou muito isso, né? Que independente da posição que você tá, eu comecei como office boy. Pô, cheguei a presidente da companhia, pô, legal, bacana, foi muito trabalho, deu um pouco de sorte, trabalhei bastante, estudei bastante. Mas não é por isso que eu vou tratar mal o porteiro da empresa. E o automobilismo também tem isso, né? Porque eu fui outro dia em Interlagos, até na etapa da Porsche Cup, eu encontrei mecânicos que eram da minha época. Pô, e os caras vieram me abraçar. Pô, Durex, que é meu apelido no automobilismo, né? Até o Tony que colocou o apelido, né? Pô, Durex, saudade de você. Putz, você era muito resenha. Eu levava presente pros caras no final do ano, dava óculos pros caras, aí dava a camiseta da Triton, porque era o presentinho dele, às vezes, Natal, né? Os caras têm uma vida mais simples, né? Então, isso daí o automobilismo me ensinou muito. Segundo, questão de relacionamento com os patrocinadores, corporativo. Foi uma coisa que me ensinou bastante, inclusive para eu negociar depois da minha carreira com fornecedores, com parceiros e com outras companhias, né? Que não é sempre você está negociando só com uma pessoa física que tem um negócio, mas às vezes é uma corporação. Então o automobilismo me ensinou bastante isso também, que foi uma coisa muito legal, né? Com certeza a parte de comunicação foi a parte que eu mais desenvolvi. Eu sou formado em administração com ênfase em finanças. Eu era um cara durante 20 anos da minha carreira. Você nunca fez um curso de comunicação? Nada. Tudo que eu aprendi, hoje eu trabalho com marketing e vendas. Tudo que eu aprendi de marketing e vendas eu devo ao automobilismo. Seja como piloto, que eu fui obrigado a aprender a me comunicar, a apresentar meus projetos, às vezes dar palestra nas empresas, participar de evento, né? E depois como comentarista. Então, o que eu aprendi... Narrador, depois narrador meia boca, mas foi também. Brincadeiras à parte, narrador foi uma brecha aí do DAZN, né? DAZN, na Indy, quando o DAZN transmitia a categoria. Isso. E agora falando da dupla, né? Que o Tony Kanaan, eu sempre ouço muito você falar de Tony Kanaan e Hélio Castro Neves. É a dupla que talvez
tenha um maior reconhecimento fora do Brasil do que, infelizmente, né, do que dentro do Brasil. Eu costumo brincar não, eu costumo falar sério, mas discutir que talvez a gente tenha que levar em consideração, com seriedade, do Hélio Castro Neves ser o maior ou melhor piloto após a Era Senna. E tem gente que, quando me ouve falar isso, quer me bater. Já apanhei em redes sociais por causa disso. Né? Eu não estou nem falando que ele estou querendo que eu acho que tem que ter uma discussão. Né? Porque é muito sério o que esse cara já fez nos Estados Unidos, dentro da pista. Fora da pista, por que esses dois caras são tão respeitados lá nos Estados Unidos? Creio eu que não seja só pelo sorriso fácil de ambos, né? Sim. Vou voltar um pouquinho quando eu conheci eles, que acho que é importante, né? O Tony eu conheci quando ele dava aula de kart no cartódromo de Interlagos nessa época, em 92. O pai dele tinha recém-falecido, ele precisava trabalhar, dava aula de kart. Tem aquelas histórias, inclusive, da ajuda do Senna, da ajuda do Piquet. Sim, sim. Enfim, que tem toda uma mas eu muito bonita no final. Exatamente. Mas eu fiquei amigo deles mesmo no final de 95, quando a gente lançou esse projeto Triton Racing Team. Eu corria com o Fubá, com o Márcio Valente. Corria de kart comigo, e aí falei, Fubá, tô pensando uns pilotos aqui, vamos fazer uma seleção aqui, me ajuda. Ele falou, putz, tem esse, tem aquele. Tinha alguns que eu conhecia, outros que ele conhecia. E aí ele me apresentou oficialmente o Tony Elinho. Eu conhecia, mas de oi, tchau na pista, né? E aí eu lembro a primeira vez que eu conheci o Tony, tava junto com... Conheci não, né? Que eu conversei com o Tony, tava junto com o Geraldo Rodrigues, que era empresário dele na época. Já esteve aqui também. Isso, a gente foi lá no Shopping Guatemi, tomamos um café, tal. Aí fechamos lá o acordo na época, tal, né? E eles estavam indo para Indy Lights. O Tony tava vindo, entre aspas, de uma época de vacas magras, né? Tava voltando da Itália e tinha acabado de ganhar lá vamos falar assim, o vestibular que a Tasman fez, né? Na Indy Lights, que era o Marlboro Brazilian Team. Né? E o Elinho, a mesma coisa. Tinha acabado de voltar da Inglaterra e da Fórmula 3, né? Depois de ter sido vice-campeão do Sul-Americana, aquele escândalo lá que os argentinos pararam o carro. Para quem não sabe, tem na internet muita coisa sobre isso. Então, eu conheci eles em épocas que eles estavam recomeçando a carreira. Eu lembro que a primeira reunião que eu tive com o Elinho, estava o Elinho, a Catiúcia, a irmã dele, e o seu Hélio, o pai deles. Foi no apartamento deles aqui em São Paulo. E eu cheguei lá, tal, né? Falei disso, da questão do projeto Triton Racing Team, que era só roupa. E eles falaram, não, a gente precisa de dinheiro porque o seu Hélio falou assim, olha, é um dos últimos imóveis que eu tenho que eu vou vender porque é o último ano dele. Ou dá certo agora ou vai parar. Então, foi uma coisa que me deixou muito, vamos falar, sensibilizado. Falei, caramba, olha a responsa que eu estou conhecendo os caras, estou ajudando um patrocínio de roupa, mas não tinha a verba de grana, né? Uhum. Mas eu vi o quanto eles eram empenhados. O Elinho, um cara que pouca gente sabe, né? Eu nunca vi, pelo menos, ele falar em nenhuma entrevista isso. Um dos melhores caras que eu conheci de cross business em 32 anos que eu tenho de automobilismo, que é fazer o B2C, né? Que é business... Desculpa, o B2B, que é o business to business, que é empresa para empresa. É um cara que conecta as empresas, que consegue fazer, por exemplo, lá, sei lá, a AMR, que é aquela empresa de saúde, né? de ambulâncias e tudo. Nos Estados Unidos ele foi lá, apresenta para a Índia, apresenta para outra categoria, aí o cara patrocina ele gera negócio. Né? Então ele sempre teve muita capacidade disso. Não à toa ficou tantos anos lá na categoria, na própria Penske. Né? Não sei se você sabe, né? Se vocês sabem, ele tem uma rede de concessionárias com o Roger Penske. O Elinho. O Elinho. O Elinho é sócio de uma rede de concessionárias com lá o Roger Penske. No Roger Penske, lá no estado, se eu não me engano, é na Georgia e na Virgínia. Também, de Chevrolet, Honda, as marcas que sempre tiveram na categoria, né? E então você vê da onde que gerou. E o Tony, para mim, um dos melhores caras de mídia que existiu e que existe até hoje. Tanto que sempre se reinventando, agora na Twitch, começou no Twitter, foi pro Instagram, foi pro Facebook, YouTube. Então o Tony sempre foi um cara muito bom de dar o retorno fora das pistas, né? Fora a questão dos dois da humildade. Porque eles tiveram que recomeçar algumas vezes na carreira. Então eles sabem. Eu lembro até, eu cheguei a ficar um tempo sem falar com o Tony, e daí eu retomei perdemos contato, né? Quando ele saiu da Andretti, eu peguei, liguei para ele e falei assim, irmão, quando você vai estar em São Paulo? Ele falou, cara, tô chegando aí dia 24 de dezembro, que é o Natal. E eu tava indo viajar. Falei, cara, eu quero te encontrar dia 24. Encontrei ele dia 24 de dezembro, ele vai se lembrar disso, de 2011, acho que 2010 ou 2011. E ele falou, cara, tô ferrado aqui, preciso arrumar X de patrocínio
para tentar alguma coisa. Tinha nada. E aí eu fiz com ele acho que umas 5 ou 6 reuniões em patrocinadores que eram meus, ou amigos, ou contatos. Fui num banco, fui numa outra empresa, tal. Ajudei ele a fazer a proposta e depois ele conseguiu retomar na KV Racing. Inclusive eu fui na primeira etapa que ele estreou lá em São Petersburgo, que era ele e o Sato de companheiro de equipe, aquela que era com a cor da Lotus, que era verde, né? Então você vê que sempre eu estava perto deles nos momentos que eles precisaram, porque o automobilismo me ensinou muito que a longevidade dos relacionamentos, você tem que estar disposto a estender a mão. Por quê? Uma hora você vai estar lá, campeão, então vou dar um exemplo, vai, Lossaco, muito meu amigo, meu irmão. Pô, foi campeão logo no segundo ano da Stock Car, depois bicampeão, depois, trocou de equipe, deu azar de estar na hora errada, no lugar errado, um baita cara nota 10. Eu nunca deixei de falar com ele, ou ligar para ele, ou ligava mais para ele porque ele era campeão da Stock, eu falava, meu amigo é campeão da Stock Car. Agora não, ele está desempregado, eu ligo menos. Ele teve agora, faz 2 meses comigo nos Estados Unidos, saímos para jantar, demos risada. Então, eu acho que é a hora que você tem que estender a mão. E, infelizmente, a maioria faz ao contrário. Porque a hora que o cara está em cima, ele vai lá e abraça, e a hora que o cara está embaixo, ele vai lá e recolhe a mão e não ajuda. E eu sempre tive uma atitude ao contrário. E também as pessoas tiveram comigo. Os próprios pilotos, né? O Tony e o Elinho também sempre me ajudaram muito. Os motorhomes, né? Você vê que eles estão lá há tanto tempo, né? Então, no começo, lógico que precisa da ajuda dos amigos, né? Quem que me ajudava a divulgar a Dueck Motorhomes no começo? Foi o Tony, foi o Elinho, foi o Pietro, o Enzo Fittipaldi, foi o Gil de Ferran, o Oswaldo Negri. São pessoas que eu me relacionei ao longo dos tempos. Rafa Matos. Eu até conheci bem o Gil nessa época que ele tinha a equipe dele, né? Que era com o filho do Roger Penske. E o Rafa Matos ia correr lá. Então também fui lá, tentei arrumar um patrocínio. Não deu certo, mas eu estava lá na hora de estender a mão. Então, uma maior lição que o automobilismo me mostra é que esses caras que estão lá, 20, 25, Rubinho, 30 anos na carreira, o Rubinho também conheço há muitos e muitos anos, são os caras que eles estenderam a mão para alguém em algum momento e na hora que eles precisaram, as pessoas estenderam a mão de volta. Perfeito. Agora vamos falar, a gente falou do Tony e do Elinho, mas a Indy como um todo, o atual momento da Indy como categoria, dá pra gente cravar que esse atual momento da Indy, que vem aí também numa esteira muito boa do boom do automobilismo nos Estados Unidos, dá para dizer que esse é o melhor momento depois do retorno, né? Depois a Indy, acho que ela teve um momento maravilhoso antes da cisão, né? Sim. E agora, dá para falar que esse é o melhor momento ou já teve épocas melhores? Olha, eu acho que são momentos diferentes, né? Mas se a gente for analisar no geral, vamos ver. O Tony, dirigente da McLaren. Pô, é fantástico, né? A gente tem um brasileiro Sim. que é diretor de uma equipe da Fórmula Indy. Pô, é fantástico. O Elinho, sócio da Meyer Shank, que só pra gente lembrar, né? A Liberty Media tem uma participação na Meyer Shank. Então, a empresa dona da Fórmula 1 é sócia do Meyer, do Shank, né? Do Michael Shank e do Elinho. Então, a gente tem que olhar também esse lado, né? Então, estamos falando de negócios. O lado dos negócios, nós temos 2 pilotos que fizeram carreira que são tão reconhecidos que viraram dirigentes, peças executivos. Importantes. Peças importantes. O Pietro agora voltando para a categoria full-time. E eu tive lá no teste com ele, né? Lá em Sebring, no teste privado, com a Ray Hall Lederman Learning and Racing. E na Dale Coyne o Enzo, né? Que foi super bem. Então, eu acho que a gente tem aí um momento, até o Nicolas Giafone, o Kiko Porto e outros garotos que estão voltando a olhar para os Estados Unidos como uma oportunidade de carreira. Até porque é nítido, né? Você pega aí, eu estava até vendo, acho que se o Porsche não entrar na Fórmula 1 agora direto, vai ser dos últimos 5 campeões, eu acho que só um entrou, que foi só o Mick Schumacher, né? Então eles estão vendo que tá difícil, né? Para entrar na Fórmula 1 não tem vaga, os caras cada vez mais velhos correndo, né? Com performance, Hamilton, Alonso. Então eles estão olhando para os Estados Unidos novamente. Então esse eu acho que vai ter uma onda muito boa para o Brasil. Vai voltar, só não tá ainda nem perto do auge que estava, mas eu acho que tem uma tendência, que a gente tem que olhar sempre a tendência, né? De o Elinho e o Tony estando lá, vai facilitar para os brasileiros? Vai, naturalmente. O Pietro voltando, com o sobrenome que ele tem, com o talento que ele tem, tantos anos aí como piloto de teste de Fórmula 1, o moleque acelera, é bom dentro e fora das pistas, tecnicamente, talvez um dos melhores pilotos da Fórmula Indy. O Pietro
não sei quantos mil quilômetros ele tem de teste de Fórmula 1, chega lá, ele discute com o engenheiro o dado técnico do engenheiro. Eu vi lá, os engenheiros olham assim para ele e falam, caramba, meu, esse cara aí sabe quase igual eu, ele não é engenheiro, Sim. mas sabe muito da parte técnica. Então isso também deve levar outros pilotos a olharem para os Estados Unidos novamente. Mas eu digo no sentido até também como a categoria, a saúde da categoria, né? Exposição da categoria. Né? O americano hoje ele olha para a Indy com que olhar? Também creio que não deve ser igual como era nos anos 90, até antes da cisão. Vive um bom momento, até pelo boom do... Eu costumo brincar aqui até, provocar até, o Drive to Survive. Beleza, trouxe ali a Fórmula 1 para os Estados Unidos, mas todo mundo meio que está se beneficiando desse interesse do jovem e tal. É isso mesmo? Assim, a Indy, em relação ao número de audiência, público presente, você observa um grande momento também? Eu acho que tem que ter alguns fatores, né, que a gente precisa sempre pontuar, né? Questão de... O marketing da Indy ainda é muito limitado. Então você vê o trabalho de social media deles, ainda é limitado, os canais, seja no YouTube, até o próprio... Eles fizeram um reality show ano passado, né? Mas deixaram lá num canal muito, muito pequeno, não é que nem um Netflix, né? Uma plataforma global que vai dar essa exposição. Mas eu acho que eles estão se mexendo. Eles tiveram uma falha muito grande, que eles não lançaram um game, que é onde está rejuvenescendo as categorias, né? A parte de esportes. Então isso daí a Fórmula 1 também já fez, não foi só o Drive to Survive, né? Outras categorias estão fazendo, então eles acabaram de cancelar o contrato e vão fazer isso de novo, quer dizer, já estavam atrasados e aí vai ter que fazer isso também. Questão de público foi recorde em várias pistas esse ano, principalmente depois da pandemia. Muita pista de rua, muita pista nova, vai ter uma corrida interessante agora, que não vai ser para o público, mas que vai chamar muita atenção da mídia, que é a prova inaugural, o Extra Campeonato em Thermal, lá na Califórnia, né? Que vai dar o prêmio de $1 milhão. Então vai voltar a chamar a atenção da mídia, né? A própria transmissão nos Estados Unidos melhorou bastante, eles voltaram a dar muita atenção. Ex-pilotos de Fórmula 1 indo para a categoria, né? O próprio Grosjean, o Rossi, que já foi, e outros pilotos, e agora indo o Pietro, alguns que testaram. Então acho que tudo isso vai melhorando o momento da categoria. Eu acho que ela está numa tendência de alta. O Roger Penske acabou comprando a categoria no final de 2019, né, da equipe da família do Tony George, e pegou a pandemia, então deu muito azar. Uhum. Eu tenho aí uma crítica para o Roger, que é um cara fora de série, enfim, um cara que a gente tem que respeitar com tanta história e tanto resultado dentro e fora da pista, né, como empresário ou como dono de equipe, mas ele vem de uma geração analógica. Então ele não é de uma geração digital. Então é mais difícil ele fazer essa transição. Por quê? Porque hoje tudo está no digital. Então as próprias, eu vejo, né, a Indy, a essência dela dos ovais. Eu entendo que tem uma questão, lógico, da segurança, mas os carros estão muito mais seguros depois do Aeroscreen, né, que é a Red Bull Racing que desenvolveu. A gente não teve mais nenhum acidente sério, né, nem fatal, graças a Deus, né? Melhorou a segurança, agora com o carro híbrido, que vai ser um carro mais rápido, vamos ver como vai se comportar, mas precisa voltar a ter esse charme como tinha nos anos 90 e no final assim dos anos 90, vamos falar assim, né? Porque depois de 2008, quando teve lá os problemas, depois de 2000 e alguma coisinha, caiu e perdeu muito, porque ela estava muito próxima da Fórmula 1. E aí ela despencou. E a Fórmula 1 também caiu, só que a Fórmula 1 retomou muito rápido, né? Em 5 anos a Fórmula 1, olha o que se tornou. A Indy tem esse caminho? Tem, mas o Roger precisa ter alguém mais jovem para dar uma chacoalhada. Não pode ser... Eu estou vendo ainda que as mudanças são boas, mas são lentas. Passos de formiga. Senhor André Dweck, papo envolveu história de vida, lições, 2 dos grandes ícones do automobilismo brasileiro e mais uma série deles citados aqui, e também muita coisa a se aprender. E eu quero já convidá-lo para uma segunda vez, na segunda temporada, podemos dizer assim, do Motorsport Business, quando o senhor retornar ao Brasil, até para falar como é que está a potência empreendedora e outras novidades, coisas que a gente, infelizmente, por conta da limitação do tempo, a gente não pôde explorar aqui. Muito obrigado mesmo, valeu mesmo pela sua presença aqui, por esse bate-papo, e que eu acho que muita gente deve ter curtido no motorsport.com. Imagina, eu que agradeço. E o livro tem... Acho que mais de metade do livro são as lições que eu aprendi com o automobilismo. Então é muito baseado nessa experiência. Eu acho que é legal até para a molecada, para os pais,
Sim. dos pilotos, né? E também para quem é fã, né? Quem tem essa curiosidade. E acho que é muito legal a iniciativa de vocês de mostrarem os bastidores, né? E como funciona, que é uma coisa que a grande mídia nem sempre publica. E é muito bacana. Parabéns e obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, é o mínimo e é um prazer porque, como eu disse no início, bater um papo com um amigo é diferente de bater um papo com um personagem. Então, aqui as portas do motorsport.com sempre vão estar escancaradas para André Dweck. Muito obrigado, André. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso papo até aqui. Vale lembrar, mais uma vez, motorsport.com nas redes sociais. Acompanhe a gente com as notícias do esporte a motor no Brasil e no mundo. Além disso, baixe o nosso aplicativo e também ouça os nossos podcasts do seu agregador favorito. Motorsport Business volta numa próxima oportunidade. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.